Gente, bom dia, feliz dia de hoje. Não sei nem se o dia é feliz. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, vida e saúde, o programa da Novo Tempo, porque a minha vida tá uma desgraça, tá péssimo. Orem por mim, viu, irmãos? É como diz a música do Inário: a vida era triste, só dor e aflição. É nesse clima de pesar que nós te convidamos para assistir o Culto Circuito de hoje. Ei, gente, para. Que é isso? As crises nos ajudam a criar mais fé, ter mais fé naquele que nos salvou. Então, pelo amor de Deus, dá uma animadinha aí. Vamos começar esse 220 do jeito certo? Então. Hey! Seja bem-vindo a mais um Culto Circuito. Que tá acabando por sinal. Não! Penúltima! Nossa. Penúltimo episódio. Eu gostei tanto de você, como é pegando. Já ouço os sinos do Natal tocando. Passou tão rápido. A gente vai rolar amigo secreto mesmo? A gente vai fazer. Vamos fazer. Vai fazer. Vamos combinar. Mas agora nós vamos falar sobre a escola da vida, porque a vida também nos ensina. E nos ensina de forma tão dura. E nós vamos falar sobre isso agora. O que seria essa escola da vida, gente? Meu filho, sem palavras. Não sou capaz de opinar, porque a vida tá me dando cada surra, meu irmão. Tá tomando umas rasteiras Cada da vida? rasteira. Algumas. Olha, eu costumo dizer que a vida... Você pode ter dois tipos de vida. Você pode andar aqueles carrossel, sabe aqueles carrossel de criança? Só aquela voltinha ali, capaz de você ficar quase tontar, mas não tem nada pra você tombar. Mas a outra vida é aquela da montanha russa, que você vai, daqui tem aqueles altos e baixos. Agora, eu, sinceramente, prefiro estar na montanha russa. Eu gosto da emoção, eu gosto do desafio. Mas por quê? Esse carrosselzinho aqui, você qualquer hora, meu amor, você dá um pulo e você tá fora. Acabou a vida pra você. Mas da montanha russa, pra tu se jogar de lá, meu amigo, vai dar trabalho. Então é melhor tu andar na montanha russa, nos altos e baixos, nas idas e vindas, mas com a certeza de que você vai permanecer ali no caminho, do que tá nesse carrossel chato e sem emoção e se jogar a qualquer hora dessa. Ela gosta de viver a vida. Loucamente. Intensamente. O segredo da vida é meter o louco geral. A adrenalina na veia, vamos lá. Animei agora, mas como entender então essas lições em meio a essas crises, em meio às adversidades? Como podemos tirar lições para nossa vida? Dá pra tirar algo de bom, gente? Pelo amor de Deus. Só com as rasteiras. Toma rasteira, fica em pé, no alto e baixo, né? Isso. Fica em pé, toma rasteira, fica em pé. Cuida do toma rasteira. machucado e vai-te embora. Vou utilizar um exemplo bíblico pra gente entender como é possível permanecermos fiéis mesmo em meio ao sofrimento. Gostamos de Bíblia, gostamos. Zé. Sou um Zé. Zé era um jovem maravilhoso, temente a Deus, filho de Jacó, que havia aprendido cada vez mais e mais sobre os princípios, sobre a lei de Deus, sobre como ele deveria permanecer fiel aos seus princípios. Só que em determinado momento, o que acontece? Aquela rasteira. José foi vendido e foi para o Egito ser escravo, meu amigo. Imagina. Menininho do papai, de queridinho, escravo. Só vestia a túnica da Calvin Klein. Pois é. E aí é vendido pra ser escravo. Imagine você. Imagine o Arley, sendo você. Meu filho, não faço não, pelo amor de Deus, eu tô aqui, ó. Ó os olhos aqui pingando, a gota de mirra. Só que o grande detalhe é que desde a infância, José aprendeu sobre princípios e que ele deveria permanecer firme aos seus princípios. Ele aprendeu que deveria ser obediente a Deus e que deveria honrá-lo acima de todas as coisas. Por isso, mesmo em meio a todo sofrimento, mesmo em meio a toda angústia, José decidiu se permanecer firme, decidiu permanecer-se fiel e em determinado momento ele foi honrado. Gostei, viu? Fora isso, né, tem um lancezinho da mulher de Potifar que entra aí, né, nesse jogo. Como é que seria? Não, sem contar que, tipo assim, a mulher é o destaque de todo o Egito. Ela não anda, ela desfila. Ela é a top, a capa de revista de todo o Egito. E aí, tipo, pra José chamar a atenção da mulher, então ele também não era pouca coisa, né? Detalhe, escravo. Zé devia ser bonitão, malhadão. E aí a mulher, ei, docinho, ei, vem cá, deita-te comigo. José, o quê, menino?
Deita-te comigo. Deita-te comigo. A mulher queria de tudo quanto era jeito. E aí entra a questão dos princípios. Aí ele chega e diz: ei, nega, vai rolar não. Nem adianta que aqui você não vai achar nada, que aqui é filho de Deus. Não sou talarico. Agora ele saiu correndo, né? Pois é, e aí perna pra quem tem, foge. Porque às vezes nós jovens, nós nos achamos fortes. A gente fica lá no ringue, tá rolando a batalha. Eu tô forte aqui, tô aqui, ninguém vai Vou me pegar. permanecer até o final. Permanece até, E ele até onde eu aguentar. correu pagando aquele nudes pra geral, mas ele fugiu da tentação. E pensando nessa proposta da mulher de Potifar, era uma proposta tentadora, né? Que oferecia prazer. E queria desviar o foco de José de seguir os seus princípios, de seguir o sonho de Deus pra ele, né? E às vezes nós também queremos seguir só a rota do prazer. A gente quer, dá prazer? Eu quero. Satisfazer o nosso eu, né? A gente Pois é. peca muito com isso. Não, Eu gosto. Acho que não tem nada demais. Será que Deus vai me privar desse prazer todo aqui? Não, não é. Não é Não, e possível. fora que, tipo assim, todo negócio tipo, girava em torno de uma coisa que o homem tinha que ser, aquela pessoa viril, que tinha que ser. Então imagine hoje, a mulher mais pressão. top, De você fato. vai lá e fala, não vou não. Ih, rapaz! Agora, é complicado essa questão da abnegação. É algo difícil que às vezes nos machuca. Então, mas tem alguém... Gente, se tem uma pessoa que abnegou coisa, foi Moisés. Vamos combinar. Pois é, Moisés deixou tudo pra lá, as pompas e honras que ele poderia desfrutar, porque ele teve uma escolha sábia. Como é que foi isso, Jamile? Gente, a gente já comentou até algumas semanas atrás aí, né? De quanto eu me identifico com a história de Moisés. E aí, pra mim, a renúncia de Moisés, a história dele no momento do chamado é top. Mas se a gente parar pra pensar desde o início, Moisés não foi vendido como escravo, né? Mas teve que se separar da sua família para conseguir atingir, alcançar aquilo que Deus tinha colocado para ele. Mas olha o cuidado de Deus em entregar para Moisés o caráter que ele precisava para a missão que ele ia cumprir 40 anos, não sei quantos anos depois. Ele preparou a essência e o caráter de Moisés quando permitiu que a mãe dele cuidasse dele até os 12 anos de idade. Lembra que a gente comentou também uma vez que o caráter é formado nos primeiros anos? Moisés estava em contato com a sua mãe, que era cristã, que era devota, que estava ali o tempo inteiro buscando a Deus, que fazia tudo conforme a vontade do Senhor. Então Moisés pegou toda essa essência. Aí depois ele volta para o palácio, sim, mas ele vai adquirir conhecimento. Olha o conhecimento que a gente trabalhou tanto na lição. Ele adquire esse conhecimento e mais à frente ele vai adquirir a sabedoria, porque esse conhecimento que ele tem sem a sabedoria de Deus não ia servir para nada. Aí Moisés tem que abdicar naquele momento, né? Aquela essência que ele tinha num determinado momento da sua vida adulta começa a ser mais forte do que ele quer se colocar no lugar do povo, ele não aceita que o povo dele seja tratado daquele jeito e acaba ferindo os princípios da realeza que ele tinha. Mas ele não se importou com nada disso. Se mandou pro deserto, mesmo sem saber qual era o seu destino, sem saber o que ia acontecer da sua vida, mas ele foi. E ele foi sem saber também que dali ele já estava sendo preparado em tudo para cumprir o propósito do Senhor. Até chegar o momento do seu chamado. Aquele momento que ele tá na sarça ardente, que ele se encontra com Deus, que Deus chama ele pelo nome, né? Manda tirar as sandálias e ele recusa. Ele não sabe ainda que, ainda assim, despreparado como nós somos, ainda assim Deus tinha um propósito maior para a vida dele. Depois de esgotar todas as possibilidades, ele diz: tudo bem, Senhor, eu vou. Me via que eu vou e vai. E Deus já tinha preparado tudo para que ele fosse o salvador daquele povo israelita que estava ali clamando a Deus: me tira daqui. O Senhor ouve as orações e manda quem? Moisés, que teve todo o seu conhecimento lá de estratégia, de arquitetura, e ele vai usando cada conhecimento desse lá com o povo no deserto, depois de passar lá 40 anos rodeando aquele deserto. Por quê?
Pra que passar 40 anos lá no deserto? Aquele povo precisava aprender a depender de Deus. Ô, coisa bacana essa história de Moisés, viu? Fiquei quase sem fôlego aqui ouvindo a retrospectiva da vida de Moisés. E aí você viu em alguns minutos toda a história da vida dele. Mas aí a gente viu, e ele tá lá na galeria da fé também, como a gente já explicou aqui. E ele teve sábias decisões. Talvez, jovem, você precisa ir tomar uma decisão muito séria, muito importante. Então aprende com a vida de Moisés, que também não foi fácil. Vida dura de Moisés. Ele Exato. poderia... Tudo também- pela fé. Isso. Ele poderia desfrutar ali e dizer, o Senhor me colocou aqui. Era pra eu estar morto, mas eu tô aqui na realeza. Mas Tem não. um detalhezinho que a gente não pode deixar de esquecer. Que paciência também tinha Moisés, viu? Porque aturar aquela lamúria daquele povo no deserto, meu amor, só de ouvir já me dá... Quando você começa a ler ali a história, já me dá agonia. Eu digo, não é possível. Eu tô sem paciência só de ouvir. Verdade, mas agora a gente vai falar de outro personagem, senão a gente ficava aqui a vida toda falando de Moisés. Eu disse, Mas agora eu disse que eu vem gostava de Moisés. uma mulher, pra gente estudar de uma mulher. A gente falou de José, falou de Moisés, mas agora nós queremos falar sobre Esther. E aí, Warley? A mulher mais aleatória. Mentira. Polêmica. A mulher é muito polêmica, velho. Porque, tipo assim, pra alguns, Esther é aquela mulher bonita, a mulher que colocou o pescoço a jogo, porque pra defender o povo. Mas pra alguns outro pessoal, essa mulher é uma apostatada. Ela é uma pessoa que não gosta de testemunhar. Porque ela tava lá escondida o tempo todo, participou de um concurso de beleza. Ninguém sabe se ela passou na cabeleireira Leila. Não sei o que foi que ela fez, mas Cabeleireira participou Leila. do concurso. Não falou que ela era judia, não testemunhou do Deus dela. E também, sem contar, que ela casou com um cara incrédulo, né? Que não era do povo. Então, Só tipo, polêmicas. só polêmica. A mulher era... Essa mulher era digna de disciplina. Disciplina ela, pastor. Fora que no livro, Não tem Deus. Não menciona Deus. A gente, como é que por ousadia, né? No próprio livro do cara, ele não vai lá e não menciona Deus. pois é. Mas, todo esse momento que Deus estava ali oculto, que o nome dele não estava sendo mencionado, ele estava ali orquestrando. Estava ali nos bastidores, movendo todo o curso daquela história. E aplicando para os dias de hoje, a gente tem que ter a noção de que nesses momentos que Deus parece estar mais oculto, é aí que a gente tem que ter a fé suficiente para enxergar o invisível. É onde ele mais trabalha, né? Quando você não tá vendo, não tá sentindo Deus, em todos os momentos ele tá ali caminhando comigo, tá comigo. Quando você não tá vendo é porque ele tá trabalhando ainda mais, lá nos bastidores, lá atrás da nossa vida, pra dar o resultado lá na frente. Essas histórias que nós vimos, né, de José, de Esther, de Moisés, nós vimos as adversidades da vida, que servem também de exemplo para que nós possamos nos fortalecer. E eu sei também que eu posso estar falando com alguém que está passando por algum problema. E agora nós vamos ver mais um exemplo agora, não uma história bíblica, de um personagem bíblico, mas de um irmão nosso, que estava cantando com a gente, mas hoje ele vai dar um testemunho. Ouça agora o testemunho do Léo Oliveira no Ring Light. Eu sempre costumo dizer que as coisas na minha vida nunca foram muito fáceis. Eu fui convidado, quando eu era criança, para o governo do estado para fazer uma propaganda, né? Para falar sobre um produto que era uma inovação nas escolas estaduais e tudo. Fui, durou mais ou menos uns 3 dias, eu fiz lá o comercial e eu não recebi o pagamento, a parte financeira do combinado. Passou o tempo, eu tive a infelicidade de perder o meu padrasto. E eu e minha mãe, nós começamos a passar muitas dificuldades em casa. Dificuldades que toda família passa. E chegou um momento da nossa vida que as coisas estavam muito complicadas. E eu lembro que foi uma quinta-feira. Eu tinha ido para quarta-feira na igreja e lá eu tinha ouvido a pessoa que pregou, falou assim: Deus age na impossibilidade humana. Quando foi na quinta-feira pela manhã, minha mãe juntou alguns recibos de energia que estavam atrasados e falou: olha, filho, a gente está numa situação assim que só Deus. E eu falei para minha mãe assim: mãe, eu aprendi ontem na igreja que Deus age quando o homem diz que é impossível. E depois que terminei de falar, o telefone da minha casa tocou. Era já 9 meses depois de ter feito o comercial, a propaganda lá pro governo. A gente nem tinha mais perspectiva de receber nada. E eu lembro que foi uma felicidade quando o telefone tocou e era o Fernando que me convidou para fazer a propaganda. A gente não tinha mais esperança para nada. E ele falou assim: olha, a gente está tentando entrar em contato já tem um tempo, a gente quer pagar o combinado para vocês. E eu lembro que ele pagou no mesmo dia, na quinta-feira, os R$5.000. Minha mãe, eu tinha na época uns 10 anos, me deu R$50 de presente, foi a maior felicidade, eu me senti rico e eu nunca esqueci essa cena. Mas o que mais ficou marcado dentro de mim, da minha mente, no meu coração, é que Deus, Ele, no momento em que a gente acha que a gente está só, no momento que a gente acha que não tem jeito,
Deus providencia, Deus viabiliza os meios para que a bênção alcance os seus filhos. E a gente só precisa se submeter à vontade de Deus e reconhecer que sem estar diante dele, nós não somos nada. Que a sua vida seja também assim. Que a sua vida seja a cada dia a prova do poder de Deus. Às vezes o sofrimento está aí, né? Mas Jesus também é a solução para esse sofrimento. E para você que está passando por crises e adversidades, Deus quer trabalhar em você para que você seja o meio da revelação do poder dele para esse mundo. E uma coisa muito importante que a nossa tia Ellen White diz é que a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram e nem se vendam. Eu vou terminar lendo essa passagem que é bem conhecida. Diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é certo, ainda que caiam os céus. Ainda que caiam os céus, permaneçam firmes pelo que é correto. E nós encerramos essa lição, gente, a penúltima lição. A penúltima lição tá dando um corte aqui no meu coração. Estou sentindo essa ruptura. Oh, por que vocês vão me abandonar? Mas, olha, já aqui nesse clima de se despedindo aqui, gente, valeu a pena, viu? Valeu a pena todo esse esforço e também chamar vocês. Deus, obrigado, porque você direcionou essas duas pessoas aqui pra me dar uma lição já aqui, estamos em climas de encerramento, já tá Pois agradecendo. É, gente, já estamos aqui quase se abraçando, mas calma, tem um próximo episódio, gente, tem um próximo. Que nem Chaves, no mesmo canal, no Nesse mesmo mesmo horário. horário. Esperamos vocês para o último episódio da primeira temporada do Culto Circuito. Até.